passar. 1 Pedro, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 13. Na verdade, um pequeno trecho desse capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Se você achou aí na sua Bíblia, diga aí, achei. Alguém no caminho ainda? Todos juntos? Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor para nós. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos ler juntos esse último verso, verso 16. Pois está escrito, porque eu sou santo. Nós estamos continuando hoje a nossa série, e hoje a proposta é que a gente repense a santidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento, Pai, em que nos concentramos e nos debruçamos na Tua Palavra, que seja única e exclusivamente a Tua voz a ressoar nos nossos corações, Pai. Nos livra, Senhor, da distração, das ansiedades que nos esperam amanhã. Nos livra, Senhor, de perder o nosso foco em coisas que nós podemos controlar, Pai. Mas que a partir de estarmos diante da Tua Palavra, nós ouçamos a Tua voz, porque é a única coisa que nos interessa nesse momento, Pai. Nos abençoa com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pode até não parecer, mas no nosso contexto de igreja, de um corpo de Jesus Cristo, quando nós falamos em santidade, nós precisamos fazer alguns filtros para entender de fato o que é santidade. Talvez se você desde pequeno tem um convívio na igreja, você já ouviu muito falar sobre isso. Se você já passou aí da fase da juventude, você já ouviu por muitas vezes que um jovem crente tem que ser santo, o que é verdade. Mas talvez faltou um pouco aí de uma direção a respeito do que é, afinal, ser um jovem santo. Se você teve contato com o contexto do catolicismo romano, por exemplo, quando você fala em santo ou santidade, a interpretação ou o conhecimento é completamente diferente. Porque, afinal, alguns pensam que um santo é aquele que viveu a sua vida de modo muito bom, muito bonzinho, fez muita caridade e depois que morreu fez algum milagre para alguém. Esse é um santo. Um mediador, é a pessoa de um santo. Se você talvez cresceu em um outro contexto, você vê uma criança, olha para ela, a criança é um santinho, né? Pequenininho, fofinho e tal, é um santinho. Se você é casado, talvez você já discussão, quer justificar que você não fez alguma coisa, o seu cônjuge vira para você e diz, então você é um santo, né? Quem já passou por isso? Quem já falou isso? Olha aí, já falamos. Então, a concepção ou a ideia do que é ser santo, ou então viver em santidade, precisa ser muito bem definida, porque muito provavelmente, se eu perguntasse agora para vocês, quem aqui está vivendo em santidade, quem aqui é santo, algumas mãos se levantariam com dúvidas, outras com dúvidas em levantar, porque o assunto se expande e se espalha, e a gente precisa ir, então, trazendo alguns filtros. Mas para a gente entender o que é ser santo e viver em santidade, eu queria, antes de entrar diretamente no assunto, já pontuar com vocês algumas coisas que não são santidade. Existem momentos que, para entender o que uma coisa é, a gente precisa entender antes o que ela não é, para clarear um pouco o nosso entendimento.
E durante essa semana eu conversei e perguntei para algumas pessoas específicas, crentes, não crentes, de outras denominações, católicos e um umbandista também, o que ele entende por santidade. E as respostas, por incrível que pareça, foram muito parecidas. E aí a gente precisa já desmistificar algumas coisas. Primeiro, santidade não é perfeição. Por muitas vezes a gente olha para o termo e pensa que eu não sou santo, ou eu não tenho condição de viver uma vida em santidade, porque eu não tenho condição de ser perfeito. E no fim das contas, é isso mesmo. Não existe depois de Cristo Jesus na terra alguém que seja completamente perfeito. Não existe alguém que não tenha erros, não existe alguém que não tenha falha. E não necessariamente isso significa que quem assim tem esse problema, não pode ser santo. Se fosse assim, nós precisaríamos, por exemplo, pegar a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e rasgá-la de ponta a ponta. Porque pensa comigo, se você se lembra da leitura de 1 aos Coríntios, Paulo está escrevendo uma carta dura, uma carta exortativa. E só em um panorama muito geral da carta, ele começa lá do capítulo 5 para o 6, falar sobre um caso que estava acontecendo no meio da igreja, e a um primeiro momento aceito, de um homem, alguns dizem ser um jovem, mas não há uma evidência, um homem, falou de pecado, joga para os jovens, né? Mas um homem que estava tendo relações sexuais, um caso com a sua própria madrasta, com a esposa de seu pai. E isso é uma coisa boa? Isso reflete um caráter de Deus? É claro que não. Depois, mais para frente, quando nós temos as lições ou as orientações para a ceia, elas são motivadas porque aquele povo que se reunia em nome de Jesus para celebrar a ceia do Senhor, fazia distinção entre mais ricos e mais pobres. Aqueles que tinham mais comiam, se fartavam, jogava tudo para fora para poder comer mais depois ainda, e aqueles que já não tinham mais ficavam para trás. Paulo precisa trazer uma série de exortações para uma igreja extremamente problemática, mas lá no começo da carta, no capítulo 1, no verso 1 e 2, a saudação de Paulo não é a igreja de um bando de pecador miserável reunido em Corinto, eu escrevo para vocês. Pelo contrário, se você ler depois, a saudação de Paulo é: Paulo, apóstolo, aos santos irmãos que estão em Corinto. E depois ele completa: chamados para a santidade. Como é que pode uma igreja desse porte, com esse tipo de costume, esse tipo de ação, ser chamada de santo? Não dá, a um primeiro olhar, mas quando a gente entende, talvez dê. Aos santos irmãos que são pecadores. Paulo facilmente escreveria com detalhes diferentes e um contexto completamente diferente, talvez a carta aos santos irmãos da PIB em Vila Guilhermina, porque no fim das contas não tem nenhum perfeito aqui entre nós, estamos todos pecadores. Então santidade não é perfeição, mas o segundo ponto, santidade também não é a falta de tentações. E talvez essa foi a resposta que eu mais ouvi durante a minha pesquisa e caçada aí em busca do significado. O que eu mais escutei é: eu não sou santo porque eu preciso lidar com pecados todos os dias. Eu não sou santo porque eu tenho tentações que eu não deveria e que eu não queria ter. E meus irmãos, mais uma vez, essa é a realidade de absolutamente todos nós. Quem não tem tentação contra o pecado, meus irmãos? É bem verdade que Cristo nos diz no seu evangelho de que nós podemos lutar contra as tentações. O seu próprio exemplo, se você se lembra em Mateus ou Lucas, capítulo 4, quando Jesus sobe no alto do monte, ele tem a tentação ali por Satanás. E um primeiro detalhe é que foi Deus que o impeliu, né, a esse momento, a servir como nosso exemplo. E Jesus tentado, vence a tentação, porque de fato Jesus não pecou enquanto esteve vivo.
Mas ele nos ensina meios tão importantes para vencermos as tentações. Nós sofremos com elas, mas nós também temos meios de lutar contra as tentações que aparecem diante de nós. E isso não necessariamente significa que nós não podemos viver em santidade, porque ser santo não é ter um antídoto, uma injeção, uma pílula anti-tentação. Se fosse, seria muito mais fácil. É claro, né? Eu nunca poderia ser Deus, que muita coisa ia acontecer, né? Mas acho que eu desenvolveria ali uma vacina, um negócio, uma aplicação, né? Povo meu, vem aqui, toma aqui vacina, antídoto, antitentação, vai viver livre. Esse dia vai chegar, amém, irmãos? Não da vacina, né, de estar livre de tentações, mas até lá a gente lida com isso buscando viver em santidade. E em terceiro lugar, como a segunda coisa que eu mais ouvi, é que santidade não é um conjunto de regras. Como assim? Alguns entendem que você ser santo é você pegar uma lista de ações e quando você der ali um ok em todas elas, no final você vai encontrar ali um certificado de conclusão do checklist de um santo. Concluindo todos esses requisitos como fazer boas ações, como ajudar alguém mais pobre, como servir em alguma frente social, missionária, quando eu conseguir parar de me irritar com coisas que me atingem, quando eu conseguir uma série de coisas, só então aí eu poderei ser santo. E meus irmãos, eu acho que se assim fosse, Deus traria para nós, em algum lugar da Bíblia, uma lista dizendo assim, olha, assinala tudo isso aqui. É bem verdade que alguns confundem com as aparições, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, das 10 leis, os 10 mandamentos, que ainda assim nós não somos capazes de cumprir, porque você precisa sempre ter na sua mente que os 10 mandamentos, eles são muito importantes, eles são guias norteadores para nós, só que Jesus subiu o nível de um jeito muito grande. Ele não anulou, mas ele explicou de uma outra forma. Então, aquele que literalmente não deveria matar alguém com a base de pedrada na cabeça, porque Deus não queria que fosse assim, agora na nova aliança, diz Jesus para nós que aquele que olha com ódio do seu irmão já o matou. Agora você, homem ou mulher, não cai apenas no adultério se você chegar a vias de fato de uma conjunção carnal, para ficar bonito, com outra pessoa, para que você seja considerado um adúltero. Agora diz Jesus para nós que o olhar com impureza para o outro já é um adultério da sua parte. No fim das contas, a regra subiu demais. Nós não só não somos capazes de cumprir absolutamente todas as coisas, como isso não é um checklist de informações para que a gente fique ali tentando lutar com aquilo para que no final, a partir dos nossos esforços tão somente, nós ganhemos o título de santos e aí a vida está resolvida. Nada dessas coisas consegue englobar o que é de fato santidade. E se nós tivermos que entender o que de fato é a santidade, o que Deus espera do seu povo santo, nós precisamos entender que santidade é separação. Você pode dizer comigo? Santidade é separação. Olha aí para quem está do seu lado e reafirma para ele: santidade é separação. Me permita explicar para você o que nós queremos dizer com separação. Que tipo de separação? Separação do quê? Como é que isso acontece? A ideia de santidade não é um conceito que surgiu nos nossos tempos, menos ainda lá nos tempos do Novo Testamento. Mas é um conceito muito anterior que está lá na base, bem no começo da nossa fé. Porque a primeira vez que a palavra santo e trazendo essa ideia da santidade aparece, é lá no livro do Êxodo. Você se lembra da história em que o povo estava sendo cativo no Egito, Deus levanta Moisés como libertador, Moisés tem uma experiência completamente doida, porque ele sobe no alto do monte e ele vê uma sarça
pegando fogo. Quando ele vê aquela sarça pegar fogo, ele não está vendo necessariamente nisso um movimento anormal, um milagre muito específico. Porque num clima desértico, uma árvore que tem as suas folhas que ficam secas, com a alta temperatura, pegar fogo não era uma coisa assim de um outro mundo. Até aí é uma coisa que acontece. O problema é que ele não só vê essa sarça pegando fogo, como ele começa a ouvir a voz de Deus através dessa sarça. Aí é que a coisa pega de um jeito diferente. E Deus escolhe muito bem os seus servos para cada tempo e cada momento da vida e do enredo bíblico todo. Porque se eu estou andando num lugar, vejo um treco pegar fogo, e esse treco pegando fogo começa a falar comigo, meus irmãos, eu já saí correndo faz tempo. Está doido um negócio desse acontecendo, né? A gente vê essas experiências com um olhar de uma naturalidade tão grande, que na verdade não era isso não. Se eu estou no lugar com um grupo todo passando, chega o Moisés, levanta o negócio, o mar abre no meio, eu já desmaiei faz tempo. Se ninguém me levasse no colo, eu não passava no meio daquele negócio, não. São coisas muito diferentes que aconteciam. E então essa voz que sai da sarça e começa a falar com Moisés, pela primeira vez diz a ele: tire a sandália dos teus pés, porque essa terra em que você está pisando é terra santa. É a primeira vez que isso aparece. Isso significa que quando Deus se faz presente, manifesta da sua glória, da sua majestade naquele lugar, o lugar onde Moisés estava não era mais um caminho onde você sai andando e sai pisando sobre a terra, sem nem se importar com o que está acontecendo, mas aquilo tudo mudou. Aquele lugar onde Deus manifestou a sua glória, a sua presença, agora Ele separou do seu uso habitual para manifestar-se naquele lugar. Por conta da presença de Deus e desse movimento que acontece, aquele lugar se torna santo, se torna sagrado, porque Deus separou do seu uso habitual, trouxe para si para manifestar a sua própria glória. Percebe como a coisa funciona? E tem alguns textos na Bíblia que geralmente a gente pula, porque eles parecem até meio chatos, né? Mas trazem lições importantes, inclusive nos ensinam sobre santidade no próprio livro do Êxodo. Se você pega o capítulo 30, você vai perceber que Moisés está registrando ali uma receita especial. O óleo que seria usado nos sacrifícios diante do altar e tudo mais. Ele traz uma lista de especiarias e depois que ele fez essa receita que o próprio Deus deu, muito melhor que a Natura, a Boticário ou qualquer coisa do tipo, Deus faz questão de pontuar e diz: moa a parte dele até virar pó e o coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Em outras palavras, o que esse trecho tão pequeno e uma frase tão simples está trazendo de explicação é que se alguém fizesse, inclusive, a seriedade com que Deus tratou esse momento, quem fizer incenso semelhante para usufruir sua fragrância, a dona Maria lá da época não podia fazer o mesmo perfume para passar o pano na casa e deixar cheiroso. Ninguém usava nada igual, porque será eliminado. É santo, é separado para Deus, é único e exclusivamente do uso para o próprio Deus. Por isso é santo, completamente separado. É isso que nós entendemos a partir do enredo bíblico como aquilo que é santo e quem vive em santidade. Uso exclusivo para Deus, separação completa, tirado do seu uso habitual e separado somente para o Senhor. Esse é também um significado quando nós tratamos e quando nós colocamos, na verdade, algo ou alguém para ser consagrado. Você já teve a experiência, aqui na igreja nós já fizemos algumas vezes,
Irmãos que compram um carro novo, depois de muito tempo tentando, e chegam, pastor, nós podemos consagrar lá o carro? O que é que nós estamos fazendo com esse ato? Consagrar um novo pastor ao ministério, consagrar um diácono ao ministério, consagrar um novo líder ao ministério. Consagrar é tornar sagrado, ou tornar santo. E aquilo que é santo é separado exclusivamente para Deus. Você é santo? Entendendo agora um pouco do que significa, pensa aí, você ter coragem de dizer, você é santo. Piorou? Você é santo, gente? Sim. Meu Deus do céu. Pastor Eli, vamos ter que pregar tudo de novo para a galera. Você é santo, meu irmão? Sim. É importante que você seja santo. Sim. O autor de Hebreus, seja ele quem for, já disse para nós, escreveu que sem santidade ninguém verá a Deus. Deus leva a santidade muito a sério. Deus preza pelo seu povo santo. Deus preza para que o seu povo seja dele, separado, exclusivo. O povo somente dele, que não negocia, que não flerta com outros deuses, que não se deixa ser levado para qualquer lado e por qualquer lugar. O povo de Deus, de fato, é um povo santo. E um povo santo só consegue ser se viver em santidade. Por isso nós precisamos repensar a santidade, para entender como vivemos, de forma que nós vamos agradar a Deus. E aí talvez surja na sua cabeça, e o que o Pedro que nós lemos tem a ver com tudo isso? O Pedro, meus irmãos, quando ele escreve a sua carta, ele traz lições para nós, extremamente preciosas. E essas lições não são necessariamente o que é a santidade, como nós definimos com os outros textos, mas Pedro começa a escrever de uma forma que nos induz e que nos leva a entender o porquê é que nós precisamos viver em santidade. Entendemos o que é ser santo, mas agora Pedro nos ensina por que precisamos ser de fato santos. E em primeiro lugar, precisamos ser santos porque santidade é fruto de uma nova vida. Meu slide já acabou com toda a surpresa, né? A graça de ficar passando. Vamos ler o ponto 1 juntos então? Santidade. Olha aí comigo. Verso 13, verso 14, mais uma vez. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Perceba que a primeira palavra que Pedro coloca no começo do verso é portanto. E toda vez que você ler na Bíblia essa palavra no comecinho, portanto, ou então, ou por conta disso, significa que esse movimento que vai começar no texto é a conclusão de algo que já começou antes. Pedro não saiu simplesmente dizendo, portanto, sejam vocês assim, assim, assim. Ele está concluindo algo que começou no capítulo 1, nos pequenos trechos que temos acima. E o que é que Pedro está trazendo, então, na mente dos seus leitores? Meus irmãos, Pedro começa a trazer todo um movimento que Deus fez diante de nós, a transformação que Deus fez no nosso coração, para que a gente tenha condição de se tornar uma nova pessoa. Pedro começa trazendo a realidade, por exemplo, da regeneração que Deus faz em nós. Regeneração dada por Deus, por graça, por misericórdia da parte dEle. Por conta dessa regeneração, nós somos chamados a viver por uma nova e viva esperança. Nós temos um novo norte, nós caminhamos com um objetivo, nós esperamos que algo venha acontecer. Depois Pedro vai trabalhando e trazendo a ideia, por exemplo, de que nós temos uma herança que vai ser entregue a nós, que nós desfrutaremos nos céus.
A troca da condição de vida que nós tínhamos, de pecadores destinados ao inferno, para agora, a partir da nova esperança que nós temos, por iniciativa de Deus para nós. Agora, portanto, que isso já aconteceu, uma vez que vocês passaram para uma nova vida, agora que vocês estão vivendo uma outra realidade espiritual, sendo assim, portanto, diz Pedro para nós, estejam com a mente preparada, prontos para agir, fiquem alerta e tudo mais que ele está dizendo. Em outras palavras, como fruto de uma nova vida que nós recebemos por Deus, como resultado de uma transformação que Deus fez em nós, a resposta que nós damos com a nossa vida para o nosso Senhor é viver em santidade. O resultado de tudo que Deus fez para nós precisa ser revertido. Nós precisamos dar uma resposta a Deus, que nós sabemos que nunca será à altura, nunca será equivalente ao que Ele fez por nós, nunca será perfeita, mas nós vivemos por conta do que Ele fez por nós em santidade. É fruto, é resultado do que está acontecendo. Enquanto esperamos que Cristo volte para nos buscar, a nossa resposta a Ele é uma vida em santidade. Meus irmãos, nós não esperamos a volta de Cristo como quem está sentado numa cadeira, olhando o tempo passar, vivendo dia após dia, acumulando um monte de tédio na nossa cabeça, para que a gente fique aqui esperando a hora que vai chegar. Se fosse assim, talvez fosse ainda mais fácil a gente viver em santidade. Concorda comigo? Se a gente sentasse para esperar, sem nada acontecendo, estou em casa, tomando meu café, está tudo certo, estou esperando Jesus voltar. Mas a realidade é que a nossa vida, de todos nós, sem exceção, meus irmãos, é completamente dinâmica. Talvez quando começar a dar perto das 8 horas, você já comece a ficar aflito, tanto pelo resultado do jogo, quanto por saber que amanhã começa uma nova rotina para você, com um monte de coisa, um monte de desafio, e cada um de nós tem várias coisas para fazer. O Celso tem viagens agendadas, a Artuélia deve ter audiências ali a fazer, o André tem um monte de número que só ele vai entender o que funciona aquele trabalho dele, mas ele tem que fazer lá. O Ronald tem seus clientes para receber, o Raí tem as suas vendas para fazer. Um monte de gente com um monte de coisa e muitos movimentos e muito contato com muita gente. E muita chance que a gente viva uma semana diferente daquilo que nós precisamos ter por identidade de cada um de nós. É muito fácil a gente esquecer da santidade quando a nossa rotina começa a andar, as coisas começam a acontecer e nós esquecemos, inclusive, da nossa esperança viva em Cristo, porque as coisas vão acontecendo e, no fim das contas, o nosso caráter, a nossa moral, as nossas ações, as nossas atitudes acabam ficando soltas como quem só está vivendo a vida. E, enquanto isso, Deus está nos chamando para dizer assim: olha, lembra quem você é. Lembra que com a nova vida que você tem, você também tem uma nova identidade. Você já não é mais o fulano da Silva, que faz o que bem entende, que vive do jeito que bem entende. Você é um filho amado de Deus e, assim sendo, você precisa estar vivendo separado da rotina, separado dos pensamentos que o mundo vem colocando sobre você, com uma conduta diferente do que aqueles que estão perto de você estão fazendo, estão vivendo, e entender que aquele que vive em santidade, meus irmãos, está em um constante incômodo, o tempo todo, porque como nós dizemos, e eu já cansei de ver, talvez o pastor Felipe também, pregando em diversos congressos, culto de jovens, que o título o tema é Na Contramão do Mundo. Já ouviram isso? Nós estamos na contramão do mundo. A gente trabalha muito isso, mas, meus irmãos, essa ideia ultrapassa a faixa etária da juventude, porque assim como os jovens têm um cardápio de pecados para escolher o que quer e precisam ficar longe, quando as faixas etárias mudam, a coisa só muda. É o tipo de pecado, é a forma de pecar, é o jeito diferente de fazer. Mas o pecado
continua batendo na nossa porta. Nós queremos, inclusive, fazer um bate-papo com os jovens, que o Dani já estava pensando, nós vamos entrevistar o pastor Eli, para entender, né? Quando é que a gente deixa de pecar? Não que eu esteja te chamando de velho, meu amigo, você só é mais experiente, né? Mas o pastor Eli trabalha com a terceira idade, pastoreando os irmãos idosos. E existem pecados que batem na porta deles também. Nós estamos em constante incômodo, porque o tempo todo nós precisamos estar em avaliação, relembrando da nossa nova identidade, vivendo, encarnando de fato o nosso novo ser, para que a gente viva contra o fluxo que todo mundo está caminhando. Vai todo mundo para um lado e a gente vem para o outro, e a gente segue assim e pronto, meus irmãos. Por isso você precisa tomar cuidado e estar em constante avaliação, todos nós. Porque aquilo que é... Agora me dá ansiedade para saber de quem foi o gol. Esses dias, eu vou fazer uma reclamação lá na CBF, não dá. Enfim, volta. O que é normal, perdão, desculpa, gente. O que é normal para o nosso mundo, os costumes que são normais, a linha de pensamento que é comum, as coisas que acontecem de forma extremamente natural, para nós não são e não devem ser. E você conhece quais são as pressões que você tem, você conhece quais são os desafios que você tem para se manter caminhando contra o ritmo que o mundo está indo. E meus irmãos, se preparem, porque nós somos e seremos vistos em muito tempo como os esquisitos da galera. Nós seremos em muito tempo vistos como aqueles que são estranhos, que são chatos, que são caretas, que são, sei lá, ultrapassados ou qualquer outra coisa que suja. E meu irmão, quando isso acontecer com você, agradeça a Deus, porque é isso mesmo. É desse jeito que a coisa vai acontecer mesmo. Parece bonito, poético, inspirador entender que nós caminhamos na contramão do mundo, mas nós precisamos dar esses primeiros passos, cumprir a corrida da jornada da nossa fé, sabendo que os obstáculos que vão aparecendo, nós precisamos ir vencendo e está tudo certo. Vai ter gente que vai parar de falar com você, beleza, é isso aí mesmo. Vão ter portas que vão se fechar para você. E é isso aí. Segue o jogo. Vai embora. Acabou. Não sei porque muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, procuramos tanto aprovação no lugar errado. Nós procuramos a aprovação a partir do nosso trabalho, a aprovação a partir da nossa família, a aprovação a partir dos nossos amigos, enquanto o nosso coração deveria estar direcionado em perguntar: Deus, o Senhor aprova a minha conduta? O Senhor tem aprovado as minhas escolhas? O Senhor se alegra, o Senhor me vê como separado do meio onde eu estou? Apesar de estar onde estou, e Jesus mesmo, quando orou por nós, Ele disse: rogo-lhe que não os tire do mundo, deixa lá, ali é o lugar que eles vão fazer a diferença. Mas enquanto isso, a nossa conduta, o nosso jeito de ser, precisa ser agradável em primeiro lugar a Deus. E agradar a Deus é desagradar ao mundo, é simples assim. Jesus já nos disse, João capítulo 15, aliás, Jesus coloca em duas fórmulas simples, que nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos dele. Primeiro é quando nós amarmos uns aos outros verdadeiramente, de forma profunda. Disse Jesus: quando vocês se amarem de verdade, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Mas lá no capítulo 15 de João, ele também começa a explicar e dizer para nós que nós seremos odiados pelo mundo, porque primeiro o mundo odiou a ele. Porque se o mundo odiou a ele, nós sendo discípulos, cristãos, pequenos cristos em uma jornada, não seremos vez por outra odiados também. Porque a gente é mais bonitinho, floridinho, com estrelinha de ouro na nossa testa para ser mais feliz que o outro? Se o nosso mestre sofreu, em algum momento nós vamos sofrer. Só Deus sabe qual é a intensidade.
Mas a santidade que Deus espera de nós exige que a gente se mantenha separado dos costumes. Nós vivemos em um tempo também em que muito se critica e se reclama em entender que, porque os crentes, eles são extremamente, não é hereges, me fugiu a palavra, hipócritas. Os crentes são muito hipócritas, porque eles dizem que o ideal é isso, mas eles vivem aquilo, porque os crentes querem isso, mas eles estão vivendo aquilo, e é isso aí, irmão, igreja feita de homem, é isso mesmo. Um bando de gente imperfeita, concentrado num lugar, o que vai dar? Em algum momento pode dar problema para a gente, é isso. Santidade não é perfeição, santidade é viver separado. Santidade é algo a ser buscado, é algo a ser trabalhado, é uma jornada que nós vamos construindo, e nós viveremos em santificação até que o Senhor volte para nos buscar, e até lá o que vale mais para a gente é a palavra dEle, meu irmão, é isso. Em nome da santidade, você não precisa ser um chato insuportável, porque se tem uma coisa também que a gente precisa entender e conversar de modo aqui até mais maduro, é o seguinte: para nós, o padrão de família é um homem e uma mulher casados. Concordam comigo? Para o nosso mundo é esse o padrão de família? Por que é que você tem que ir para Instagram, Facebook, YouTube e ficar escrevendo um monte de coisa? Precisa disso. Precisa, a hora que você vê um casal homoafetivo na rua, você ficar apontando e dizer que eles estão errados e vão para o inferno, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pensa na abordagem de Jesus a pessoas que vivem assim. Seria essa a abordagem? Não é. Esse tipo de discurso, esse tipo de ação não justifica dizer que nós estamos vivendo em santidade. Você precisa conquistar pelo seu exemplo. Nós precisamos mostrar diferença a partir da nossa vida. E entenda que quem convive com pessoas que não estão preocupados com o Evangelho, porque, meus irmãos, esse é um outro obstáculo que aparece para nós, que entenda, quem não é crente não está nem aí para o Evangelho. É simples assim. Há 1 ou 2 anos atrás, em um dos desfiles de carnaval, nessa época que nós estamos vivendo, uma escola de samba passou desfilando lá com Jesus, sendo açoitado, chutado pela figura do Satanás. Crentes todos malucos, meu Deus do céu, uma escola de samba fazendo isso. Querido irmão, você espera o quê? Seja honesto com você mesmo, você espera o quê? Eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Nós que estamos e que somos santos e separados para o Senhor, é que precisamos pedir ao Senhor as estratégias e os caminhos, para que aqueles que pensam com essa maneira vã de pensamento, mudem o seu olhar, abram os seus ouvidos, abram a sua mente para entender, que eles sejam alcançados pela graça de Cristo, não pela ofensa, não pelo argumento e nem pelo discurso de eu ser mais santo do que o outro, porque o outro não está nem aí porque é ser santo. Esse problema é nosso, esse desafio é nosso, e nós podemos conseguir alcançar os outros sendo santos, porque quem vai olhar para a gente vai dizer, tem alguma coisa aí que eu preciso conhecer. E quando Pedro continua dizendo lá no verso 14, como filhos obedientes e tudo mais, a ideia é que agora, uma vez que nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver como filhos de Deus. A gente tem um ditado, o tal pai, tal filho, lembra-se desse ditado? A gente vê semelhanças, coisas que parecem, Isso vale para a mãe também. Você vê a irmã Kinoshita do lado da Sandra, não dá para adivinhar que é mãe e filha, as semelhanças físicas aparecem muito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem sempre a semelhança física é o fator que vai determinar o filho e o pai e as aparências. Um dos grandes amigos que eu tenho, o pastor Emanuel Shoa, alguns conhecem a história dele, do conto de casais que ele contou, mas depois de muito tempo, ele conseguiu adotar um filho. Ele não pode ter filhos, ele e sua esposa lutaram por muito tempo e adotaram um menininho, Isaac, o nome dele.
nascido lá nos ribeirinhos do Pará, com uma carinha de índio, não, cabelinho de índio, você olha para um e para outro e você não diz que são filhos de forma biológica. É claro, a necessidade de perceber a diferença é gigantesca, você só olha e vê a diferença. Mas quando você põe um sentado do lado do outro, meus irmãos, o jeito de falar, as manias, os costumes, as reações que os dois têm, são completamente parecidas. Não dá para você olhar para eles tendo uma reação igual e pensar, não, não é pai e filho. É pai e filho, não tem jeito, os laços são muito mais fortes. O filho, em alguma medida, se parece muito com o pai. Você é filho de Deus? Tem convicção? Será que você parece seu pai? Quem pegar para olhar a partir do Evangelho, o caráter de Cristo, o jeito de Deus, o que Ele ensinou, a forma com que Ele conduz a história, e do outro lado, pegar uma ficha e olhar a forma que a gente vive, será que a gente tem passado? Será que nós estamos investindo e vivendo a nossa santidade a ponto de que quem olhar para um e para outro vai dizer, esse aqui, o Deus, ele é inigualável. Só que as ações desse aqui do lado parecem muito com o Pai. É o Pai do Filho. Dá para perceber esse tipo de coisa na sua vida, meu irmão? Esses indicadores a partir da nossa santidade. E nós não construímos ou pensamos indicadores de santidade na medida de quem é melhor ou pior que o outro. Mas esse tipo de coisa nos leva a entender em que é que eu tenho que ser mais assertivo. Em que é que eu tenho que trabalhar mais o meu coração. Qual é a área da minha vida que eu preciso buscar mais a Deus para que eu seja de fato santo, agradável ao meu Deus. E aí, irmãos, chega um ponto em que viver a busca pela santidade não é um peso sobre a nossa cabeça, mas se torna um prazer. À medida em que estamos caminhando para mais perto de Cristo, mais nós vamos evoluindo na nossa santidade, mais santos nós vamos sendo, e essa santidade vai espelhando em nós o caráter de Cristo Jesus. É o que Paulo explica lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, quando ele começa a dizer que com os nossos olhos destampados, com a nossa face direta a Deus, nós o vemos, nós o espelhamos, nós vamos crescendo de glória em glória, à medida em que nos parecemos com Ele, e isso é bênção que Ele coloca em nós. A caminhada da santidade é nós irmos conquistando de volta a nossa humanidade no seu senso mais perfeito, meus irmãos. No Éden, Adão e Eva puderam viver o que é a santidade na sua forma mais plena. A partir dali é que a coisa compromete. Nós estamos do lado comprometido da história. Nós dizemos muitas vezes, para justificar a nossa ação e nossa conduta, que errar é humano. Errar é humano. No mundo pós-queda, pode até ser como consequência. Mas no projeto original de Deus, não é. À medida em que caímos em pecado, a imagem de Deus em nós vai sendo ofuscada. Nós vamos perdendo do essencial da nossa humanidade. E é por isso que você tem assassinos espalhados pelo mundo. É por isso que você tem pais e mães que matam seus filhos e filhos que assassinam os seus pais. A humanidade corrompida que nos leva a chegar no mais baixo que a gente possa imaginar. Porque no fim das contas, aquilo que nós deveríamos mesmo ter de humanidade em nós, à medida do caráter de Cristo, está completamente ofuscada. Mas o caminho reverso também é verdadeiro. Quando nós nos distanciamos de uma vida de um pecado deliberado e caminhamos para Deus, a imagem de Cristo em nós vai sendo cada vez mais clareada, a qualidade vai aumentando, vai sendo 2K, 5K, 4K de imagem aparecendo gradativamente até o dia em que nós estaremos vivendo em plenitude da nossa santidade. Mas até lá, nós buscamos estar perto do nosso Cristo. De novo. Segundo lugar, santidade é apontar para Deus. Vamos juntos? Santidade é apontar para Deus.
versos 15 e verso 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Não tem nada a ver com futebol. Antes que os irmãos se lembrem, né? O texto mais lido sobre isso, por que você é santista? Porque Deus disse, sejam santos. Nada a ver. Outra história. Quando Pedro, meus irmãos, ecoa o texto de Levítico, ele está trazendo para a questão e para a mente dos seus leitores e para nós também, um nível muito maior do porquê nós buscamos e precisamos estar em santidade. Quando Deus revela o seu caráter à humanidade, Ele vai mostrando quem Ele é, como Ele age, como é que o mundo vai desenvolvendo, aliás, o seu povo, o que o seu povo tem que ter. Por isso que lá no Levítico, Deus ordenou, sejam vocês santos, porque eu sou santo. Vocês que são meu povo, sejam como eu sou. Vocês que são meu povo, tenham como importante aquilo que para mim é importante. Sejam vocês como eu. A vida de vocês precisa apontar para mim, um Deus santo. É o que dissemos sobre um pai com seu filho. Nós espelhamos a imagem para sermos também agradáveis a Deus, e à medida em que vivemos em santidade, nós estamos dizendo que tem um Deus santo, soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que está no nosso meio, que está através de nós. Nós vamos vivendo cada momento da nossa vida e apontando para o Deus que é santo. Mas antes de Pedro focar em retratar, ou na verdade, reler o texto aqui de Levítico, ele coloca algo antes no verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Nós apontamos para Deus a partir da nossa santidade, mas esse apontar começa a passar por momentos e por coisas que fazem parte da nossa vida e da nossa rotina, e em tudo que nós estamos fazendo, em todas as épocas e fases da nossa vida, precisamos vivê-las de forma santa, porque santo é o nosso Deus. E isso, meus irmãos, significa que a integralidade da nossa vida precisa ser santa e agradável ao Senhor. Paulo ecoa isso, talvez, lá em Colossenses, no capítulo 3, quando ele vai elencar em uma série de orientações, e que ele está dizendo, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Das maiores coisas que nós podemos fazer, até aquelas mais simples, das mais expressivas até aquelas que quase ninguém vai ver, tudo isso nós estamos fazendo para a glória de Deus. Se nós, como indivíduos, fomos separados para o nosso Deus, aquilo que nós fazemos reflete a imagem de Deus. Nós fazemos como para Deus, apontando para o Deus que existe. Então, meu irmão e minha irmã, pode parecer um negócio estranho, mas a impressão que tenho aqui do que o Pedro está querendo dizer é que em tudo que vocês fizerem, é tudo que vocês fizerem. Se você está lavando a louça, você está lavando a louça de forma santa, para a glória de Deus. Se você está arrumando a sua casa, você está arrumando de forma santa, para a glória de Deus. Da mesma forma que quando você está vivendo momentos específicos, eu estou olhando se nós temos crianças aqui, não temos. Casal, a sua vida amorosa é para a glória de Deus. A sua vida sexual é para a glória de Deus. O jeito que você trata o outro é santo, é para a glória de Deus. O ambiente que você proporciona para o seu marido e marido para a sua esposa tem que refletir também que você serve a um Deus santo, meu irmão. É para a glória de Deus que você faz o que você faz. Para de má vontade, em nome de Jesus. Viva diferente. É para a glória de Deus. Você podia dizer um amém agora também? Amém. Não só aquilo que a gente faz, mas talvez as fases e as épocas diferentes que nós vivemos também são para a glória de Deus. E nós precisamos viver de maneira santa. Quais são, meus irmãos, os desafios que você tem na fase de vida que você está vivendo, para que você seja mais santo?
Qual é a fase profissional que você tem vivido? E que é um desafio você ser santo e estar de forma santificada exercendo aquela função. Quais são os relacionamentos em que você está? Como ser santo nas suas amizades? Como você ser santo na sua família, nos momentos que você está vivendo? Vovô e vovó, como é que você pode ser um vovô e vovó santo para a glória de Deus? Como é que você pode ser um filho, um marido, um sogro, uma sogra santos para a glória de Deus? E lá em casa nós vamos começar um momento completamente diferente, em que eu já estou pensando e trabalhando no meu coração e na minha mente de como é que eu vou fazer isso para a glória de Deus. Tem algumas semanas que vocês estão percebendo um negócio meio esquisito, né? Lá em casa com a gente. A Lê não pôde estar no encontro das mulheres que ela ia pregar, nem aqui, mano. Os domingos, as atividades, sumidos, fugindo, porque, meus irmãos, o tempo de Deus chegou para nós de forma diferente, em que, de um jeito muito inesperado, eu não aguentava mais para não poder contar para vocês do seguinte: Deus está nos desafiando nesse tempo, a como nós vamos ser mais santos na paternidade. Nós estamos esperando o nosso baby. É uma forma que nós precisamos fazer. E eu quero aqui, irmãos, confessar um pecado. Na verdade, talvez não confessar o pecado, mas explicá-los de forma santa, né? Quando vocês perguntaram para a gente, e nós somos muito gratos pelo carinho da nossa igreja, pelo amor de vocês por nós, e as preocupações que nós tínhamos, nós iríamos esperar um pouco mais para contar à igreja sobre o nosso bebê, seja ele ou seja ela, mas nós fomos percebendo a preocupação dos irmãos. Um dos nossos irmãos me ligou e falou: pastor, o senhor não está divorciando não, né? Eu falei: que isso, mano? Por quê? Por quê? Não, porque não, a irmã sempre esteve com você, ela é tão ativa, ela é tão presente, ela sumiu, o que está acontecendo? Mas, meus irmãos, nós descobrimos já a nossa gravidez de 7 para 8 semanas, então foi um susto repentino que nós tivemos, e nesse meio tempo nós tivemos um pequeno susto, que foi um sangramento que aconteceu, e gera, né, uma angústia, mas passamos no médico, está tudo bem, está tudo certo. O motivo da ausência e do sumiço da lei é esse. Antes que você pense: o pastor é mó mentiroso, não sou não. Porque quando os irmãos perguntaram, a gente disse: ela está com algumas questões em relação à imunidade. E é verdade. Porque a decorrência do sangramento foi por isso, por imunidade, o corpo dela se adaptando, aquela coisa toda. Então, por isso que ela esteve longe, por isso que nós pedimos a compreensão dos irmãos. A nossa rotina vai mudar, e vai mudar muito. E, inclusive, a ação dela aqui na igreja, em muitas questões também, ela está proibida pelos médicos por hora de continuar com as crianças, de exercer algumas coisas que ela fazia, mas segue o jogo. Vocês viveram 66 anos sem a gente aqui, não é por 9 meses que a coisa vai afundar, né? Tá tudo bem. Então, eita, é mesmo, né? Já tem 2, então são 7. Meu Deus. Vai vir chá de bebê. Tem uma figurinha muito boa, né? Aquela figurinha: faz um pix para mim, faz um pix para a gente. Mas são momentos diferentes. Pode sentar, amor. Obrigado, cuidado. Mas são momentos diferentes, queridos, que nós vivemos, e que a santidade que o Senhor espera de nós nos desafia para que nós possamos corresponder a essas questões todas. Essa é a nossa fase muito feliz e muito especial. A sua pode ser outra. Mas ainda assim, o que Deus espera de nós é que sejamos santos, separados, intencionalmente vivendo o que Deus tem para nós, pelos propósitos de Deus, vivendo da forma que agrada ao nosso Deus. E eu queria deixar 2 questões finais para você. A primeira delas: se atente e busque viver a santidade. Tira esses mitos que nós falamos de perfeição, de não falhas e tal, tira tudo isso da sua mente. Busque viver a santidade que Deus espera de nós. Mantenha-se separado. Em segundo lugar, nós hoje, buscando viver em santidade, de fato seremos vistos como os doidos, como os
sei lá mais que, esquisitos, como os retrógrados, como conservadores e tal, não sei o quê. Meu irmão, vale a pena você passar um pouco de tempo vivendo desse jeito. Porque a boa notícia é que esse olhar para nós tem prazo de validade. Quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, e essa é a nossa esperança que Pedro está trazendo para nós viveremos a eternidade com o nosso corpo glorificado, finalmente longe do pecado. Santidade será o meio em que a nossa vida será conduzida, e no fim das contas nós viveremos por toda a eternidade, contemplando a majestade e a santidade do Senhor. Quando a coisa apertar para você, se lembre, haverá um dia que tudo isso vai acabar e vai valer muito a pena. Que o Senhor encontre em você um homem santo, uma mulher santa, que busca viver em santidade para a glória de Deus. Amém? Se você puder, fique de pé, por favor. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, pela orientação do Senhor, e entender que a Tua palavra, inspirada pelo Senhor e deixada pelo Senhor, nos orienta em assuntos que por vezes para nós são meio nebulosos, Pai. Mas como é bom ter o conhecimento da Tua palavra, como é bom saber o que o Senhor de fato espera de nós, Pai. E agora é que entendemos o que é ser santo, como viver uma vida em santidade. Nosso pedido, Pai, a partir da minha própria vida, é que o Senhor transforme o nosso coração, Pai. Que o Senhor produza em nós, pelo Teu Espírito, verdadeiros homens e mulheres santos, preocupados com a nossa conduta, com o nosso jeito de agir, com a forma em que viveremos, preocupados em agradar ao Senhor acima de todas as coisas, Pai, para que sejamos santos, irrepreensíveis, agradáveis aos Teus olhos, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender em todos os momentos como nós estamos vivendo, a fase em que nós estamos vivendo, aquilo em que se torna desafio, como vencer, Pai. Sabemos que sozinhos nós não vamos, mas graças ao Senhor, a Tua misericórdia sobre nós sabemos que não estamos sozinhos, Pai. Muito obrigado por isso. Que o Senhor corrija o nosso rumo, que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, hoje e eternamente, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido, que você tenha uma semana abençoada de vitórias em nome de Jesus.